Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo noticiários aí, tem muitas pessoas falando de Cristiano Ronaldo, de não sei quem, não sei que lá, e por enquanto por enquanto não tem nada certo. Mas eu acredito, na minha opinião, eu acredito que o Fluminense já esteja acertado com os jogadores que ele vai trazer. Só que está aguardando chegar o dia primeiro, dia 2. Dia primeiro eu acho que cai domingo, né? Esperando chegar o dia 2 para poder registrar o jogador e eles já começarem a treinar junto com o grupo todo, que aí já deve estar de folga e fazendo um treinamento para depois viajar para os Estados Unidos para disputar o Mundial. Para o Fluminense faltam 2 jogos antes do Mundial, né? Vai ser quinta-feira contra o Once Caldas. Eu acho que é às 9 horas ou 9h30 o jogo. No Maracanã. É um jogo que a torcida do Fluminense tem que ir em peso, tem que lotar o Maracanã. Depois do jogo que o Fluminense fez contra o Vasco, provou que jogou com raça, disposição, vontade e técnica. Ganhou de virada do Vasco, muito bem, poderia ter feito até mais. Mas e essa demonstração, depois veio o pedido dos jogadores, do presidente e do treinador também, né? Renato, Mário e os jogadores. O Guga, que fez o gol da vitória, pediu também. Então eu acho que o time Fluminense merece o apoio na quinta-feira para, no caso, para poder o time jogar, vencer bem o Once Caldas. Quinta-feira é da manhã, aí vencer bem o Once Caldas e se classificar em primeiro lugar para a próxima fase da Sul-Americana. Aí é um problema a menos para resolver, porque se o time se classificar em segundo, vai ter que fazer 2 jogos contra um terceiro colocado da Libertadores, que pode vir um time forte, né? E aí o Fluminense pode não se dar bem. E vai ficar com menos tempo para treinar, para descansar depois que voltar do Mundial. Então, o importante é a torcida apoiar, lotar o Maracanã em primeiro lugar. Apoiar o time do primeiro ao último minuto. E depois, se não tiver o resultado bom, aí vaiar, xingar. Agora, se tiver o resultado bom, que eu acredito que tem, porque se o Fluminense jogar metade do que jogou contra o Vasco, vai ganhar do Once Caldas, com certeza. Esse Once Caldas, apesar de ter ganho os jogos do grupo, né? Perdeu só pro Fluminense, eu acredito que não seja páreo pro Fluminense. A não ser que o Fluminense esteja num péssimo dia e não jogue nada. Mas aí vamos, todo mundo que for ao Maracanã, vamos apoiar para o Fluminense conseguir uma grande vitória. No domingo vai ser o último jogo antes da viagem, né? O último jogo pelo Brasileiro antes da viagem. Então, o Fluminense deve jogar contra o Internacional, tem que jogar sério, jogar firme, sem medo de se machucar e ficar fora do Mundial. Se conseguir uma vitória, aí vai para 20 pontos, vai ficar muito bem. Mas vamos torcer e apoiar o time também. O último jogo no Maracanã antes do Mundial é amanhã, né? Quinta-feira. Então é um jogo para a torcida toda aí apoiar o time do início ao fim para nós conseguirmos uma grande vitória sobre o Once Caldas. Acredito que o Renato vai colocar o time titular para o jogo de amanhã, para liquidar a fatura. Deve ser Fábio, aí eu estou em dúvida entre Samuel Xavier e Guga. Eu acho que o Samuel Xavier estava meio sentindo a perna, musculatura.
acredito que fique mais pro Guga. Então é Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, Fuentes. Ou o René, porque o René jogou bem essa partida, mas acredito que seja o Fuentes. Martinelli, Hércules e Nonato. O Ganso deve ficar para o segundo tempo. Martinelli, Hércules e Nonato. Aí Arias, Everaldo, né? E no lado esquerdo, se o Keno tiver recuperado, Keno. Se o Keno não tiver recuperado, o Serna. Aliás, essa contusão do Keno tá meio misteriosa. Tá parecendo que ele tá querendo sair do Fluminense. Eu não sei, para não jogar a 7ª partida. Eu não sei, eu achei isso também do Lima, mas não aconteceu isso. Mas vamos aguardar as próximas cenas, próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Se é contusão mesmo, se não é. Vamos ver. Também fiquei sabendo que o Canóbio, o Cano, estão dando volta já correndo em volta do gramado, né, do campo, lá no centro de treinamento, que estão prestes a voltar. Devem voltar no máximo até o início do Mundial. O Bernal, ele deu uma entrevista para um canal lá do Uruguai, que ele falou que os médicos, quando ele se contundiu, falou que ele estaria pronto para o Mundial também. Então, vamos acreditar no médico do Fluminense e ele deve estar no Mundial também. Agora, falta saber dos reforços, né? Acredito que, como hoje é dia 28, né? Dia 1º é domingo. Eu acredito que já deva borbulhar aí, né? Sair alguns nomes que devem ser contratados pelo Fluminense, que eu acho que já está certo. Se bobear, já até assinou o contrato para valer a partir da data do dia 1º ou dia 2. Que se o Fluminense deixar para contratar depois do dia 1º, correr atrás depois do dia 1º, ou se tiver só avaliando os jogadores, conversando, ainda negociando, não vai dar tempo de fechar com o jogador até antes do dia 10. Com certeza não vai. Então, fiquem de olho. Eu, infelizmente, não tenho nenhum informante dentro do Fluminense. Aí eu vejo com meus amigos do YouTube, né? O Gabriel Amaral, o Lessa, o Fio, o Cauã Tinoco, o Thiago Ferreira, do Ligados no Flu também, que agora deu o Rodrigo do Ligados no Flu. E o Ilan às vezes fala também, apesar que o Ilan gosta mais de criticar a diretoria do Fluminense. Mas é o jeito dele de torcer pelo time. Mas pode ser que eles deem alguma notícia. Tem o André do Sentimento Tricolor também, que também confio. Pode ser que saia alguma notícia, algum furo, né, de alguém aí, e a gente já fique sabendo o nome de algum jogador, que eu acho que agora está praticamente certo. Não tem como correr, os jogadores já devem estar para chegar aí, com certeza. Se for do Brasil, vai chegar. Se for lá de fora, tem que chegar também, que tem visto, tem essas coisas todas para fazer. Então tem que ser rápido para poder dar tempo de ir para os Estados Unidos. Também tem visto para ir jogar nos Estados Unidos, quem não tem ainda, quem nunca foi para lá e não tem. Tem um monte de burocracia que tem que fazer. Por isso que não pode deixar para perto do dia 10. Por esse motivo que eu acho que já está tudo certo entre o Fluminense e os jogadores. Só deve ser anunciado depois do dia 1º. Talvez até o dia 1º anuncie. E as posições, na minha opinião, foi anunciado que o Fluminense quer um ponta, né? Um ponta que seja do 1 contra 1, que seja um jogador que saiba driblar e ir para o gol também.
É, mas eu acho que, em primeiro lugar, tinha que arrumar um zagueiro. E esse zagueiro, continuo falando que a Superbet deveria correr atrás e trazer, pagando metade do salário, o Nino. Para mim, o Nino seria o grande reforço do Fluminense. O grande reforço para mim seria o Nino. Aí depois trazer um jogador de meio campo, né, um cabeça de área, para se por acaso o Bernal não tiver totalmente recuperado, tem que ter um cincão ali, um cara que seja renomado, que seja bom, que não sinta o Mundial, né? Que o Bernal nesse ponto eu acho ele muito novo, deve sentir o Mundial. Aí teria que trazer um jogador experiente. Experiente não é velho, é experiente no máximo 30 anos. Mas que tem experiência de jogos fora, né? Desses jogos importantes. E, e também o, o, um centroavante bom se o Cano não estiver bem, porque só o Everaldo e o Cano tem que ter mais um que seja também experiente e não sinta a pressão. E se eles quiserem trazer um atacante de lado, que seja um jogador bom também. Vai ter que gastar para trazer, porque trazer só para compor o grupo, melhor não trazer, tem que ser jogadores que venham para ser titular. Isso que tem que ser. Para compor o grupo não serve, tem que ser para ser titular. Todos eles que forem contratados. Ah, promessa, não. Tem que ser jogadores para chegar, botar a camisa e jogar o Mundial. E jogar depois a temporada e até o ano que vem também. Sobre a SAF também não fiquei sabendo mais nada. O uniforme, ninguém falou mais nada, mas estava quase certo com a Puma, né? Mas a Nike entrou na briga, mas ninguém falou mais nada. Isso aí também deve ficar mais para o final do ano ou depois do Mundial. Agora, já que eu falei quase tudo, vamos aguardar para ver o treinamento de hoje, ver se o time que vai ser preparado pelo Renato é esse mesmo, ou se é o mesmo que jogou contra o Vasco, ou se tem essas modificações que eu falei. E agora eu vou falar o que eu não falei, que eu normalmente falo no início, mas não falei, vou falar agora. Vocês sabem que eu tenho meus problemas de saúde, né? Mal de Parkinson, câncer de próstata, e que eu estou endividado. Então eu comecei a fazer esse canal como uma terapia. Mas começou a ter alguns inscritos e eu comecei a me empolgar e estou gostando de fazer o canal. Ver o retorno, tem pessoas que estão falando comigo de Portugal, de Santa Catarina, de Belo Horizonte. Teve um agora que é do Espírito Santo. Quer dizer, tem pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil também. E eu estou me empolgando, estou gostando muito. Por esse motivo, primeiro agradeço a quem já se inscreveu, deu like e compartilhou o canal e que tem mandado mensagem de força para mim. Segundo, peço aos senhores que graças a Deus tem tido muito mais gente assistindo meu canal, que se inscrevam, dê o like e compartilhe para que o YouTube possa expandir para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tô ficando metido. Desculpe, mas no Brasil e no mundo. E quando se inscreverem, por favor, faça como quem já se inscreveu. Mande o nome e de onde está falando para que eu possa falar aqui no vídeo também. Os que já se inscreveram, eu vou procurar ver o nome para falar de novo. Porque tem gente que bota o nome que é no caso do Instagram ou do X, aí tem aquele nome quando não dá para ver o nome da pessoa. Por favor, mande o nome, que aí eu posso falar aqui, como o rapaz do Central Fluminense fala. E é legal, gostei da ideia deles e é muito bom. Pretendo fazer isso aqui também. E tenho feito, só não tenho falado o nome, que sai daquele jeito, não dá para ouvir o nome legal. Eu ainda tenho que pegar experiência em algumas coisas nas gravações, né? Nas filmagens. E como é que eu pego o nome, tudo isso direitinho. E o segundo pedido
Isso aí eu vejo todos os YouTubers conseguirem igual a água. E aqui ainda não, infelizmente eu não estou conseguindo. Também não sei fazer live, pretendo aprender a fazer, para que aí eu sei que é melhor também. Mas por favor, quem tá vendo o canal, se inscrevam, dê o like e compartilhe. E também, por favor, faça o Pix para ajudar o canal, para eu comprar alguns equipamentos para melhorar os vídeos aqui e para aprender, tentando aprender mais coisas aqui. Por favor, faça o Pix para ajudar. O Pix, eu tenho dois Pix. O primeiro, todos os dois são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, fica mais fácil para quem não quer escrever muita coisa, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Todos eles, como eu falei no início, são do Banco PicPay. Tá? Então vamos aguardar, né? Saber depois como é que foi o treinamento de hoje, qual o time que o Renato deve ter escolhido para jogar amanhã. Espero que a torcida, nossa torcida do Fluminense, lote o estádio e consigamos ver uma grande vitória do Fluminense.